Olá a todos. Novamente estamos aqui. Muito obrigado pela conexão. E hoje nós trouxemos nessa nossa iniciativa o professor Marcelo Silveira Rabelo, professor titular da Universidade Federal de Campina Grande. O professor Rabelo, assim conhecido, é engenheiro de materiais, mestre em engenharia química e doutor em material engineering. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Campina Grande, pesquisador nível 1D do CNPq e atua em diversas áreas de materiais poliméricos, incluindo degradação e estabilização de polímeros. Além dos livros Aditivação de Polímeros e Aditivação de Termoplásticos, lançou recentemente o livro didático e um e-guide Estrutura e Propriedades de Polímeros com distribuição gratuita para todo o Brasil. Muito bom tê-lo aqui, professor. Obrigado, Mauro. Satisfação é minha. Professor Rabelo, antigamente a gente queria que as coisas durassem para sempre. Então, a grande preocupação da engenharia é que os produtos, né, tivessem uma longa vida. Isso era sinônimo de boa engenharia. Agora o senhor vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre degradação do produto. Que conversa é essa, professor? Pois é, Mauro, a gente sempre está com um desafio, né, desse equilíbrio entre durabilidade, função mercadológica que o produto tem, custo, expectativa do consumidor. Isso é sempre um desafio para todos nós que precisamos lidar com materiais, precisamos lidar com materiais poliméricos. O material polimérico não é tão bem comportado assim como vários outros, tem suas peculiaridades, e isso torna o desafio ainda maior, porque é preciso considerar uma série de fatores nessa questão de previsibilidade de vida útil, né? E esse webinar aqui que eu sugeri de se tratar dessa questão de se é possível ou não fazer essa previsão é uma provocação que a gente vai fazer hoje nessa apresentação, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, participar, uma satisfação estar aqui com vocês. Então vamos lá, professor. Eu quero que o senhor provoque a nossa audiência. Vamos lá com a sua palestra. Obrigado. Ok, obrigado. Eu vou fazer a apresentação no PowerPoint. Então, né, o título escolhido é possível prever a durabilidade ambiental de um produto plástico, né? Como o Mauro falou, eu venho de Campina Grande e muitas vezes eu tenho que explicar onde é essa terra, né? De onde é que eu venho, onde é que fica Campina Grande. Né? Campina Grande é uma bela cidade no interior da Paraíba, é a segunda cidade da Paraíba. Isso aqui é uma imagem de uma área central, né, da cidade, mas ela é muito conhecida mesmo como a terra do maior São João do mundo. Uma grande festa que dura 30 dias no período junino, reúne ao longo desse tempo 2 milhões de pessoas. Não tivemos nos últimos 2 anos por conta da pandemia, mas o prefeito está prometendo para esse ano 2 meses de festas. Então, por favor, sintam-se convidados, tá? Então, né, nesse título, é possível prever a durabilidade ambiental de um produto plástico, né? Eu selecionei, para que a gente começar a trabalhar, começar a considerar essa proposta, 3 palavras-chave: durabilidade, previsão e produto. Tá? Então, vamos começar trabalhando essas 3 palavras-chave, né? A durabilidade ambiental é um aspecto que envolve diversas influências, né? O meio ambiente está aí com as suas características, e essas principais influências estão relacionadas com a radiação solar, radiação ultravioleta principalmente, a temperatura, a umidade ambiental e outros aspectos que podem estar envolvidos, né? Por exemplo, agentes poluentes, névoa salina, micro-organismo, eventualmente outros tipos de radiação. E essas influências, então, vão definir como é a degradação do polímero, como é que esse material se degrada, como é que é o mecanismo de degradação que ele vai ter. E o primeiro questionamento que se faz é que se essa degradabilidade é conhecida ou não. Resposta: sim. São, sei lá, dezenas de milhares
de artigos científicos sendo publicados a cada ano tratando desse tema. Todos os polímeros comerciais, absolutamente todos, já foram estudados nos seus aspectos degradativos. Então, esse é um ponto que é muito bem estabelecido pela literatura. O segundo ponto é o termo prever, a previsão. Como é que a gente lida com essa possibilidade de você antever como vai ser a durabilidade de um produto? Tá? Então, a gente tem que ver como é que vai ser essa associação entre as condições ambientais e a degradabilidade de um material e considerando o ambiente em que ele está sendo exposto e se esse ambiente em que ele está sendo exposto ele é reprodutível. Tá? Sem isso, a gente dificilmente vai chegar num bom termo. Dois pontos podem ser levantados aqui nesse momento. É possível simular o ambiente natural? É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não só a simulação é importante, mas também acelerar esses efeitos ambientais. Tá? Então, a gente precisa ter em mente o seguinte: não adianta eu querer prever a durabilidade ambiental se eu fizer uma exposição natural no mesmo ambiente, né, em que a peça vai ser exposta. Eu tenho que acelerar esse processo. E essa aceleração normalmente acontece através de câmaras de intemperismo. É esse o ponto que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação. Como é que as câmaras de intemperismo podem tratar essa questão? Qual é a possibilidade de isso ser útil no desenho, né, no projeto de um produto confiável e que tem uma vida útil com expectativa bem definida? O terceiro item, né, a terceira palavra-chave é produto. Eu quero prever a durabilidade ambiental não de um material puro e simples, mas eu quero prever a durabilidade ambiental de um produto acabado. Isso, em última instância, é o que vai interessar para a sociedade. Né? Você compra um equipamento, você compra, por exemplo, um automóvel e as peças plásticas desse material vão aguentar a vida útil desse automóvel. Tá? Então, qual é a diferença que a gente vai fazer em relação a um produto e simplesmente uma matéria-prima? Tá? O polímero em si é a base do material, é a base do produto. O polímero, ou seus polímeros base, e aí a gente inclui aqui o grade o grade que está sendo utilizado. Né? Como a petroquímica trabalhou esse material, quais são as suas características moleculares, o sistema catalítico, isso aí pode ter uma influência bastante significativa. Além disso, o material, o produto final, ele vai conter aditivos. Né? Inevitavelmente, a gente vai ter uma série de aditivos, alguns deles promovem a estabilização do material, aumentam a vida útil, outros aceleram a degradação do material, outros têm uma função mais neutra, outros interferem em outras propriedades. Enfim, a gente tem uma sopa de componentes e que esses componentes presentes podem ter uma ação bastante ativa na degradação desse produto final. Além disso, é preciso considerar a vida pregressa do produto. O que aconteceu antes dele ser colocado no mercado? Como é que foi o processamento? Teve etapas de mistura de aditivos? Teve, eventualmente, um percentual de material reciclado presente? Né? No processamento propriamente dito, quais são as condições de processamento? A temperatura, tempo de residência, pressões exercidas, resfriamento depois da moldagem, enfim, uma série de considerações que vão afetar a capacidade de degradação do material e vão afetar, claro, também a sua estrutura física. Além desses três fatores, a gente tem um outro fator que o que mais caracteriza o produto é justamente o seu desenho, né, o seu projeto, né, as características físicas desse material, a geometria, espessuras, variações de espessura, elementos de reforços estruturais, orifícios. Aí a gente tem a influência fortíssima da orientação molecular,
que depende do projeto da ferramenta, eventualmente linhas de solda podem estar contidos aqui, e também a possibilidade de insertos metálicos, além de uma série de outros fatores relacionados com o projeto. Em resumo, o produto é um conceito muito maior, muito mais abrangente do que simplesmente eu mencionar o polímero em si. Tá? Então, quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente precisa entender muito mais a abrangência da degradação, tá certo? Então, de uma maneira geral, esse envelhecimento que o material sofre sobre as condições ambientais, ela tem várias consequências, né? Por exemplo, quebra da cadeia do material, né? A cadeia polimérica é uma cadeia gigante, né? São macromoléculas que muito de suas características mecânicas resultam dessa estrutura macromolecular. Se tem cisão da cadeia principal, você vai perder muito dessas características. Além disso, a degradação envolve mudança na estrutura química, principalmente a formação de grupos oxidados. E esses grupos alteram as cores do material e isso leva, então, a um deslocamento das suas características estéticas. Eventualmente, existe também reações de reticulação, formação de ligações cruzadas. E também, claro, os aditivos presentes são componentes bastante ativos nesse processo, que também podem influenciar fortemente no envelhecimento. Tudo isso é consequência de instabilidade das ligações químicas. As ligações químicas orgânicas não são definidas, não são permanentes, elas sofrem interferências nessas condições ambientais. E as consequências todos a gente já conhece bastante, né? Perda de propriedades mecânicas, né? Um material como o polipropileno, extremamente dúctil, né? Que se deforma bastante, e ele passa a ser pode se tornar um produto frágil após poucas semanas de exposição às intempéries. Aqui o exemplo de uma peça de ABS com a formação de determinadas características visuais que se assemelham a manchas, amarelamento, né? Em algumas situações, intenso fissuramento superficial. E aqui um outro exemplo bastante conhecido, que é, como mencionei há pouco, né? A mudança de cor do produto. Nesse caso, um produto pigmentado, onde o pigmento também sofre efeitos degradativos e, portanto, tem sua estrutura química alterada, e aí o deslocamento da cor final que o material tem. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, eu prometo que vai ser o único ponto da química que eu vou mencionar, que é esse mecanismo geral. É importante isso aqui para a gente saber direitinho o que é que está acontecendo e poder entender vários dos princípios que eu vou mencionar mais na frente. A degradação química de um material, ele tem suas peculiaridades. Cada polímero tem, digamos assim, uma rota definida de degradação química. Alguns são mais óbvios, outros são menos óbvios, mas a gente tem alguns princípios gerais que esse slide aqui está contemplando. A primeira etapa é a quebra de uma ligação química, a abstração, por exemplo, de um hidrogênio por uma fonte degradativa, que pode ser temperatura, radiação ultravioleta, só para a gente ficar nas condições ambientais, e se gera, então, um átomo com elétrons desemparelhados. Tá? Então, isso aqui é o que se chama de radical livre. Esse é um produto muito, muito reativo. Se você tiver oxigênio, você vai ter, então, a combinação de dois elementos muito reativos. Radical livre, que quer reagir de todo jeito, e o oxigênio, que reage com tudo que aparece pela frente. Então, você teria, então, a formação de radicais peróxido. Então, o radical livre continua existindo, mas ele já tem um grupo peróxido aqui. Continua sendo muito reativo e vai reagir com outros componentes, formando hidroperóxidos e novos radicais livres. Esses novos radicais vão continuar reagindo, por exemplo, com oxigênio, dando prosseguimento a uma reação autocatalítica. O hidroperóxido, por outro lado, ele não é um composto radicalar, mas é talvez um dos elementos mais instáveis que se tem na química orgânica. Na condição que aconteceu essa reação, certamente
essa aqui vai acontecer também. Então, você vai ter a decomposição do hidroperóxido, formando novos radicais livres que vão reagindo por outras e outras rotas, dando prosseguimento a uma reação autocatalítica em que os produtos de reação geram mais e mais produtos oxidados. Portanto, a gente tem um sistema que, uma vez iniciado, ele dificilmente vai ser interrompido naturalmente. As reações de terminação estão mostradas aqui, só que a terminação dentro de uma perspectiva química significa abstração, eliminação de sítios ativos, ou seja, eliminação de radicais livres. Essa aqui, tudo bem, é uma reação de terminação verdadeira, só que essas duas geram peróxidos. Quimicamente falando, são reações, mas esses componentes vão se decompor novamente. Tá? Então, o que isso tem a ver com a história toda? Né? Por que isso é importante? Primeiro, a gente tem um sistema que é dependente de oxigênio. Depois, a gente tem um sistema que, para acontecer, precisa ter ligações instáveis. Então, defeitos na cadeia, por exemplo, defeitos de síntese, podem levar a você ter grupos mais propícios a iniciar uma degradação oxidativa. E uma vez que começou, não tem mais jeito. Tá? Depois, essas reações aqui de iniciação, elas podem acontecer, inclusive, através de impurezas, contaminações diversas e aditivos. Tá? Então, você pode ter uma reação que começou com uma impureza, começou com, por exemplo, uma molécula de lubrificante, mas ela foi propagada através das moléculas poliméricas. Tá? Então, a gente está num sistema em que você tem uma sopa de diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem dependência muito forte do que está presente no material, quimicamente falando, das suas impurezas, dos seus aditivos. Imagina, por exemplo, se você faz um reprocessamento. Imagina que você está fazendo uma aditivação, preparando um compósito, por exemplo, você passa esse material primeiro numa extrusora para fazer a dispersão das fibras, e quando você passa primeiro na extrusora, você está gerando já alguns grupos vulneráveis. E quando esse material for injetado, novos grupos vulneráveis vão ser formados e, finalmente, quando esse material for exposto às intempéries, você vai ter uma concentração mais elevada de grupos que vão iniciar a reação química de degradação. Então, portanto, a gente vai ter diversas dependências, diversas influências aí nessa condição e que vai ter uma forte, digamos assim, consequência para a durabilidade ambiental desses materiais poliméricos. Bom, essa velocidade de degradação, e que, em última instância, vai determinar a vida útil de um produto, a durabilidade de uma peça, vai ser dependente de várias condições. Por exemplo, em que situação o material está exposto? Aí a gente entra nas condições ambientais. A temperatura, a intensidade de radiação ultravioleta, eventualmente outros elementos do ambiente natural, como umidade, por exemplo. Como é a estrutura química do polímero? Os grupos presentes, a intensidade da ligação química dos grupos presentes. Quanto mais grupos, digamos assim, vulneráveis tiver na estrutura do material, mais propenso é que as reações comecem. Tudo que a gente quer é evitar que elas comecem. Mas também a gente tem uma influência na estrutura física do material. Por exemplo, o material mais cristalino, ele é menos propício à difusão de oxigênio e de espécies reativas. A morfologia interfere, a orientação molecular, tá? Então tudo isso vai ter uma influência também. E, finalmente, a presença de aditivos e impurezas, que eu já mencionei, podem ser estabilizantes ou podem ser promotores da degradação. E o que aconteceu no material? Por exemplo, os catalisadores utilizados na iniciação da polimerização. Esses catalisadores, eles ficam com resíduos e muitos deles são ativos quimicamente que catalisam reações degradativas no material.
o que é que aconteceu no processamento, como eu já mencionei, as temperaturas anteriores, se você tem material reincorporado, reciclado ou recuperado, todas essas considerações vão ter determinadas influências. Bem, então quando a gente fala em degradação ambiental, a gente quer tentar trazer um equipamento, que seria a câmara de intemperismo, para simular essa degradação ambiental. Portanto, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente vai falar então qual é a adequação dessas câmaras nessa simulação de uma complexidade de um meio ambiente. Essas câmaras têm determinados componentes e elas fazem simulações das intempéries, então todas elas, em maior ou menor proporção, vão fazer a simulação da temperatura de exposição. Você tem um elemento que vai simular a radiação ultravioleta, ela geralmente tem programação de ciclos, você pode programar ciclos com temperaturas mais altas e ciclos com temperaturas mais baixas, da mesma forma, ciclos com luz ligada, ciclo com luz desligada, simulando dia e noite. Você pode simular a condensação de umidade ou mesmo borrifando água, simulando chuvas também. Em algumas câmeras mais sofisticadas é possível incorporar gases no ambiente de exposição, simulando os poluentes ambientais. Então, essas câmeras fazem isso, mas fazem isso de modo simplificado, né, numa condição pré-determinada, mas algumas coisas elas não fazem. Por exemplo, as variações sazonais que acontecem no meio ambiente e que muitas e muitas vezes são aleatórias. A gente vê a todo momento situações atípicas de longos períodos de chuva ou longos períodos de estiagem, quando devia estar acontecendo o oposto. Elas, em geral, não promovem tensionamento no produto. Então, uma peça que é tensionada em uso, ela dificilmente vai ser simulada numa câmara desse tipo, pelo menos não nas câmaras convencionais. E influências como poeira, ventos e contaminações diversas, etc. Até mesmo elementos menos previsíveis do ambiente, eles acabam não sendo simulados na câmara. Então, com isso, a gente tem alguns problemas, algumas limitações no uso dessas câmaras. O primeiro problema é que elas não reproduzem corretamente ou de maneira acurada o ambiente natural. Eu faço aqui a seguinte comparação. Imagina que você vai para uma academia e você está, então, usando uma esteira. Você está correndo na esteira, andando na esteira, você está, de certa forma, simulando uma atividade física que você poderia fazer naturalmente. Tá? Qual é a diferença? É que numa esteira você tem uma condição muito padrão. Você está trabalhando num determinado ritmo que você define. No ambiente natural, você tem interferências diversas que podem acontecer, de você ter que esticar a perna para se livrar de um buraco, de uma poça d'água, você tem batentes, eventualmente, você tem que desviar de pessoas. No ambiente natural, portanto, você mexe com músculos do seu organismo que não mexeria numa situação simulada. Tá? Então, um paralelo aí, mais ou menos, seria aí essa diferença. Mas tudo bem, né? Na média, se você está fazendo uma simulação em uma câmara de intemperismo, aquilo poderia ser útil, ser interessante. Segundo problema, esse é um problema muito relevante. Qual é o ambiente que você quer reproduzir? Eu digo a vocês, pessoal, em todo congresso que eu vou, que eu falo de degradação e que eu uso câmara de intemperismo, todos eles, 100% dos casos, alguém na plateia pergunta assim, isso que você está mostrando aí corresponde a quanto tempo no ambiente real? Tá? Sempre surge esse questionamento. Então, qual ambiente você quer reproduzir na câmera? Por exemplo, essa cidade aí, que é a capital da Islândia, Islândia em inglês significa, é chamada de Iceland, terra do gelo. É uma cidade muito fria, mesmo no verão, ela dificilmente passa de 12 ou 14 graus.
Eu quero simular uma exposição nessa cidade? Ou eu quero simular nessa região do Irã, onde a temperatura chega a 70 graus positivos em algumas épocas do ano? Ou quem sabe, na capital da Arábia Saudita, onde, além de quente, ela tem grandes oscilações de dia e noite. Ela pode chegar a 40, 45 graus de dia e 5 graus, 0 graus à noite em alguns períodos do ano. Então, a peça vai estar sujeita, então, a variações drásticas em termos de contrações e dilatações e tensões internas que podem surgir como consequência disso. Se a gente puxar aqui um pouco para o Brasil, a gente tem inúmeros exemplos de variações ambientais conforme o local do país. Manaus é um ambiente quente durante praticamente o ano inteiro e é um ambiente extremamente úmido, ao passo que Brasília, a umidade chega a menos de 15% em algumas épocas do ano. Se a umidade é um elemento ambiental importante para alguns materiais, eu simulo alguma coisa próximo de Manaus, vai ser completamente diferente do desempenho desse produto num ambiente com um clima como esse de Brasília. Tá? Então, qual o ambiente que você quer reproduzir na câmera? A tendência das pessoas responderem alguma coisa assim como o mais radical possível. Quanto mais hostil, melhor. Se o material, se a peça sobrevive num ambiente muito drástico, claro que vai sobreviver num ambiente mais ameno. Terceiro problema, mesmo em ambientes naturais, a durabilidade de um polímero varia muito com a época do ano. São muitos estudos científicos mostrando isso. Eu selecionei aqui apenas 2. Isso aqui é a energia necessária para que a resistência reduza em 50%. Estou falando de energia, não estou falando de tempo. Tá? Então, peças aqui de polietileno tiveram grandes variações. Inclusive, essa aqui foi o dobro da durabilidade de um material que teve sua exposição iniciada em setembro em comparação com de outros meses do ano. Do mesmo jeito aqui também, nesse outro estudo, que considerou também o início das exposições. Tá? Então, no ambiente natural, a degradação não é perfeitamente reprodutível, claro, porque o ambiente não é a sazonalidade que acontece, as variações sazonais também ficam oscilantes. Tá? Então, como é que eu vou simular o ambiente que se o ambiente natural não é reprodutível? Né? Já é uma complicação inerente. O quarto problema é que você não quer só reprodução, você quer aceleração. Você não quer dizer assim, não, o material ele precisa ter uma vida útil de 20 anos. Então eu não tem lógica eu fazer uma exposição artificial nas mesmas condições ambientais e esperar 20 anos que a peça, para saber se a peça resistiu naquelas condições. Tá? Então eu não quero só reproduzir o ambiente natural, eu quero acelerar. Eu quero reduzir o tempo de resposta, de durabilidade daquele produto. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. E como é que se acelera essa degradação nas câmeras? Por exemplo, usando uma temperatura mais alta, usando uma radiação ultravioleta mais intensa do que na exposição natural, usando uma radiação ultravioleta mais danosa. Isso aqui não é recomendado absolutamente, porque você pode ter reações que não acontecem no ambiente natural. Você alterar a proporção dia e noite, em vez de você ter, 12 horas de dia, 12 horas de noite, você coloca, 18 horas de luz ligada e apenas 6 horas com lâmpadas desligada. E você ter uma concentração maior de elementos que podem interferir quimicamente, como agentes poluentes, além de uma pressão maior de oxigênio. Esse último aqui quase não é utilizado. E o problema de acelerar essa degradação é que os processos químicos degradativos eles não são acelerados de maneira uniforme. Por quê? Porque o material depende de determinados fatores ligados à cinética, fatores relacionados com o tempo em que a coisa está acontecendo. A absorção da luz, a própria velocidade das reações oxidativas, a difusão
é um elemento, dependendo do tempo, que tem grandes influências aí nesse processo, né, de oxigênio, aditivos, etc. Então, a gente chega numa constatação que sinto muito, é uma constatação muito triste, que é quanto mais intensa a aceleração, maior a diferença entre o artificial e o real. Tá? Então, se eu quero resultados rápidos, eu tenho a tendência de ter resultados meio que suspeitos. E isso praticamente impossibilita o que eu chamo de correlação. Tá? Verdade? Bom, a gente tem aí inúmeros trabalhos científicos na literatura. Eu vou mostrar rapidamente alguns dados que eu tenho, né, que eu fiz aqui. Eu fiz um trabalho um tempo atrás, um trabalho comparativo com a câmara de exposição, é uma câmara tipo CUV, operando em determinadas condições, e uma exposição natural, aqui mesmo em Campina Grande, usando RARCs, usei polietileno, polipropileno, PET, enfim, eu vou mostrar bem rapidamente alguns resultados que enfatizam essa questão da correlação. Né? Lembrando que correlação é aquela pergunta que se faz: quanto tempo na câmara o material sobreviveu e a que corresponde isso no ambiente natural. São lâmpadas ultravioleta que foram utilizadas, que têm um espectro de emissão bastante compatível com o espectro solar, e alguns dados estão aqui. Né? Eu selecionei alguns apenas, polipropileno avaliado por índice de fluidez. Então, esse aqui é a exposição artificial, o MFI aumenta drasticamente com o tempo de exposição, no natural também, só que a gente tem meio que um tempo de indução onde a coisa não está acontecendo ainda, mas as duas curvas, né, com um pouco de boa vontade, elas têm semelhanças. Então, foi definido um critério. Qual foi o critério definido? 30 gramas por 10 minutos de MFI. Com quanto tempo de exposição o material atingiu esse índice de fluidez? Tracei aqui uma paralela, bati aqui no eixo do tempo de exposição, tirou aqui 13 dias para o ambiente artificial, 43 dias para o ambiente natural. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho o tal fator de aceleração. Então, nesse dado aqui, a gente teve um fator de aceleração de 3,3, ou seja, a exposição artificial foi 3,3 vezes mais rápida do que a natural para atingir os mesmos resultados de acordo com este critério e com esse material aqui. Grave esse número, 3,3. Aí eu peguei o mesmo material e fiz uma outra avaliação por infravermelho, determinando o índice de carbonila, que é uma espécie de um parâmetro proporcional ao nível de degradação que o material tem. Defini também um valor de referência, as duas curvas de maneira semelhante, elas estão, de certa forma, parecidas com as outras, e defini esses valores e verifiquei que o fator de aceleração, o mesmo material, que tinha um fator de aceleração por MFI de 3,3, usando esse critério aqui, foi de 12,4. Então, vejam a diferença, de 3,3 para 12,4. O mesmo material, as mesmas condições de exposição, mudando só o critério de avaliação. Mais um teste, resistência à tração. Definido também um determinado valor, encontrou um fator de aceleração de 8. Então, 3,3, 12,4 e 8. O mesmo material, mesma exposição, mudou o critério de avaliação, a gente tem fatores de aceleração diferentes. Tá? Qual que você vai usar? Agora eu mudei o material, polietileno de baixa densidade, avaliado por MFI. Então, o comportamento no ambiente natural foi assim, MFI caiu, porque ele reticula, meio que atingiu aí uma fluidez zero, e com um tempo muito prolongado, ele começou a subir novamente. Exposição artificial caiu, atingiu um valor zero e depois começou a subir novamente. E vejam que essas duas curvas aqui, elas são muito semelhantes. É como se essa
natural aqui fosse a mesma deslocada para tempos superiores. O que é interessante isso, porque demonstra que os fenômenos químicos estão acontecendo de maneira semelhante, mas não na mesma velocidade. Definido aqui um critério de MFI, fator de aceleração 13,1. Lembram lá do polipropileno? O fator de aceleração era 3,3. Mesmo critério, mas com um material diferente, o fator de aceleração é outro. Os mesmos resultados vão ser observados aqui. Cada material, cada critério, fator de aceleração diferente. Qual você vai usar? Vejam o que aconteceu com esse caso de filmes de PET. Exposição artificial, aqui mostrando o alongamento. Exposição artificial teve um alongamento maior do que na exposição natural. Ou seja, ele degradou mais no ambiente natural do que no ambiente artificial. Tá? Então, uma coisa meio que inesperada. Existe explicação para isso. Bem, você podia questionar, né? Será que esses resultados estão corretos? Será que os critérios foram adequados? Né? Pessoal, são dezenas, centenas, talvez milhares de estudos na literatura mostrando que existe essa dificuldade em encontrar uma correlação bem, digamos assim, consistente, independentemente do material e do critério de avaliação. Aí eu pegar as normas, a STM. Essa norma aqui, a STM 151, ele trata de exposição no ambiente natural, usando lâmpadas de ultravioleta e câmera, não sei o quê. Uma parte da norma diz assim: nenhum teste de exposição em laboratório pode ser especificado como simulação total das condições ambientais. Mais na frente, ele diz: embora seja muito tentador, o cálculo de um fator de aceleração não é recomendado. Tá? Então, as normas, por si só, essa aí, tem mais algumas outras, elas já, digamos assim, descartam essa possibilidade. O que são fatores complicadores e por que isso acaba atrapalhando essa história toda? Primeiro, pode haver migração de aditivos e essa migração varia com a temperatura. Então, numa temperatura em exposição artificial mais alta, os fenômenos migratórios vão ser muito mais intensos. E isso vai ficando meio que distante da realidade natural. A espessura do material também tem influência. Nesse exemplo aqui, o mesmo tempo de exposição do mesmo material, a peça mais fina teve uma perda de resistência mecânica muito mais alta, né, por conta do fato da degradação fotoquímica ser mais concentrada na superfície. Em algumas situações, a umidade é essencial. Então, também tem que se considerar a presença de umidade. Por exemplo, em compósitos aqui com fibra de vidro, o material não exposto tinha uma forte adesão entre matriz e polímero, mas no ambiente natural, essa adesão foi perdida, por conta justamente da umidade ambiental. Isso também é observado em polímeros hidrolisáveis. O ambiente final tem que ser simulado, por exemplo, com a presença nesse exemplo aqui de pesticidas, ele mudou bastante a vida útil do produto, se eles estiverem presentes, e mais alguns outros fatores que se pode observar. Por exemplo, a cor da amostra. Amostras claras absorvem menos radiação infravermelha, a peça esquenta menos do que amostras escuras. Nesse trabalho aqui, ele mostra essa diferença de temperatura do produto. Pura e simples a temperatura do produto. A diferença de temperatura entre uma amostra preta e uma amostra branca é de quase 20 graus. Tá? Então, vamos lembrar lá, Arrhenius, 10 graus, um aumento de 10 graus na temperatura, a velocidade de reação dobra. Então, mais 10 graus, dobra novamente. 20 graus de diferença de temperatura significa uma degradação 4 vezes mais rápida
numa amostra preta em relação a uma amostra clara. Tá? Então, a cor do material, a cor do produto, ele tem necessariamente que ser levado em consideração na hora desse estudo. Né? E outros fatores podem complicar. Por exemplo, isso aqui é um painel com peças expostas no Arizona, um ambiente natural, e esses números aqui indicam a variação de brilho no material. Peças mais na borda do painel tiveram uma variação de brilho muito maior do que as peças mais centrais no painel. Isso no ambiente natural. Variação de amostra para amostra, no ambiente natural. Então, como é que você vai considerar um critério de avaliação se você tem tantas variações localizadas? No ambiente artificial também acontece isso. Né? Uma peça como essa aqui, está mostrado nesse estudo, a variação de cor foi muito mais intensa nessa região do que nas bordas. Isso é uma influência da distância da fonte de luz em relação ao corpo de prova, né? A amostra sendo analisada. Deixa eu pular isso aqui, porque o meu tempo está passando muito rápido. E lembro a vocês o título dessa apresentação. Lembra qual é? É possível prever? Né? A gente já chegando perto de concluir, a gente tenta responder essa pergunta. É possível prever a durabilidade ambiental de um produto plástico? Resposta: depende. Então, eu não posso mais fazer exposições aceleradas em laboratório, eu tenho que jogar fora as câmaras de intemperismo, não vão servir mais para nada daqui para frente? Não, você pode continuar fazendo, mas você tem que estar atento a determinadas limitações. Primeiro, a correlação da maneira como se quer que exista, dificilmente vai ser encontrado. Lembrando também, pessoal, que os polímeros são muito mal comportados, então modelos matemáticos que muitas vezes se usa para fazer simulações de estruturas convencionais, como estruturas de concreto, estruturas metálicas, eles não servem muito para os polímeros porque eles são tão particulares, tão dependentes de uma série de fatores, incluindo do grade, do fabricante, da petroquímica, dos aditivos presentes, que não são, digamos assim, não são bem aceitas essas simulações usando modelos matemáticos. Então, a gente está lidando aqui nessa apresentação com simulação laboratorial e não simulação teórica. Então, correlação é um termo bastante relativo, depende do critério de uso, né? Observou-se que depende também do material. É importante evitar muita aceleração, não dá para você chegar e simular uma vida útil de 10 anos em 24 horas. Né? Você vai ter que ter uma aceleração absurda e isso vai gerar coisa muito diferente daquilo que vai acontecer na prática. É preciso considerar a propriedade de controle, qual é o critério é visual, o critério é mecânico, né? É o critério reológico, né? Qual é a base de avaliação que se vai ter. E quanto mais reproduzir as variáveis que você vai ter no produto, melhor. O ideal mesmo é não usar corpo de prova. O ideal é você usar o produto acabado, o produto moldado, o produto final, certo? Às vezes, claro, é mais difícil, né, devido ao volume que as peças podem ter, mas o ideal para você evitar tantas variáveis que podem existir. E é preciso conhecer muito bem as características do material e sua química de degradação. O que acontece do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, para você entender aonde é que pode estar havendo discrepância entre os fenômenos que acontecem no ambiente natural e que podem acontecer também no ambiente artificial. Eu citei aqui o exemplo de um material que é hidrolisável, que ele reage com umidade. É apenas um dos exemplos. Mas tem um alento aqui. O alento é o seguinte, que, em geral, o ranking de durabilidade no ambiente simulado, ele é reproduzido também no ambiente natural. O que eu quero dizer com isso? Supondo que você tenha várias composições com várias concentrações de aditivo fotoestabilizante diferentes, ou com vários tipos de aditivos fotoestabilizantes. E você, então, prepara os seus produtos ou seus corpos de prova, faz as exposições artificiais com as várias composições, e você tem daquelas composições qual a que teve o melhor desempenho, a melhor durabilidade na câmara de intemperismo. Tá? Em geral,
aquilo que se observa nas câmeras, do ponto de vista de ranking, as melhores formulações, vão acontecer também no ambiente natural. Tá? Então, isso, de certa forma, é um aspecto bom. Não é uma solução definitiva. Em resumo, não é possível prever completamente, mas você pode ter indícios numa situação como essa, numa situação de ranking, qual seria daquelas combinações, daqueles materiais selecionados, qual teria uma maior vida útil na prática. Enfim, eu agradeço mais uma vez o convite de participar, espero ter conseguido despertar alguns aspectos nesse desafio imenso que é você lidar com durabilidade de materiais poliméricos. E, Mauro, eu estou à sua disposição. Fica aí o meu contato, né? Quem quiser trocar ideias, estou à disposição. Excelente. Muito, muito bacana a sua apresentação. Conseguiu colocar exemplos, ficou bastante claro. E eu faria uma provocação. A gente vive num mundo cada vez mais globalizado. É muito, muito comum você ter um produto que possa viver em Bagdá e também na Islândia. Quer dizer, cada vez mais precisamos de produtos globalizados. A economia é globalizada. É um grande desafio, né? Porque a simulação do intemperismo é tão complexo. Como é que o mundo está tratando desse assunto? Como é que a gente garante que nessa globalização a gente vai ter produtos que se dão bem em todos esses ambientes? Esse é que é o grande desafio, né? Se você nivelar por cima, significa dizer que você vai estar dimensionando um produto em termos de durabilidade para que ele resista nas condições ambientais mais hostis, mais drásticas. E que se esse produto, claro, isso vai ter um custo, evidentemente, né? O custo de mercado desse produto, se eu coloco uma concentração mais elevada de aditivos fotoestabilizantes, se eu coloco uma combinação de aditivos fotoestabilizantes mais eficientes, se eu seleciono um produto que tenha nas suas características intrínsecas uma maior resistência ao intemperismo, tudo isso vai ter um preço. Tá? E esse produto, então, pode ficar adequado para um ambiente mais hostil e pode ficar superdimensionado para um ambiente mais ameno. Né? Então, no momento em que eu tenho tudo sendo produzido de maneira centralizada em alguma parte do globo que está sendo exportado para diversas regiões, vai acontecer uma das duas coisas. Uma pode ficar superdimensionada e a outra ficar subdimensionada, ou vice-versa. Ou se eu fizer digamos assim, um projeto de uma peça para atender de uma maneira mediana tudo, você pode estar todo mundo insatisfeito. Um porque vai pagar mais e outro porque vai durar menos. Mas não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, né? Que esse é um desafio muito grande em se tratando de materiais poliméricos sujeitos às situações de intempéries. É verdade. Sempre tem um compromisso, né? Exatamente. Mas agradecemos muito, professor Rabelo. Acho que tem assunto para mais um webinar. Eu acho que a gente pode programar no futuro mais alguma coisa, porque foi muito interessante, passou muito rápido, foi com profundidade, mas foi leve. A gente agradece bastante a sua generosidade pelo tempo, professor. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço a vocês, a equipe que trabalhou na organização desse evento. Então, estou sempre à disposição, sempre que eu puder contribuir. Obrigado.